causa de um Sandro Gomes, Opa. né? Que às vezes que fecha contrato anos antes, né? Oi, gente, meu nome é Sandro Gomes e esse aqui é o Edcast. Entrevistando os melhores fornecedores de casamento da cidade. Hoje eu tenho a honra de receber aqui minha amiga Gisele Verli, cerimonialista, celebrante, maquiadora, cantora. Tem mais o que aí, gente? Vai falando pra gente. Já começa com aquela clássica pergunta, como você começou nesse ramo de casamento aí? Olá, boa tarde, Sandro. É um prazer estar mais uma vez aqui. A gente participou do primeiro, né? E foi uma honra. E é uma honra novamente poder estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu comecei no ramo de casamentos cantando e tocando. Ó, tá falando? Na época eu tocava teclado, dava aula também de teclado. Isso em 2000. E aí comecei a tocar e cantar, as pessoas pediam para cantar, isso na minha própria igreja, e depois foram me pedindo em outras igrejas, em outros locais. E aí, na época, não se conhecia esse trabalho de cerimonialista. A gente não tinha essa coisa de internet que a gente tem hoje, né? O que a gente tinha era aquelas revistas dessa grossura, que todo mundo sonhava Revista em de ter. casamento, né? Isso. Até hoje já tem lá na Sandra, até lá no ela me manda, às vezes, verdade, como referência. Verdade. E aí o que a gente tinha era aquilo, né? São as revistas, e aí a gente pesquisava, e aí as pessoas começavam a pedir, né? Ah, me ajuda a organizar o cortejo, como é que entra? Quem entra primeiro? O homem fica do lado de quem? E a gente meio que instintivamente começou a ajudar. Parei para analisar, eu estava organizando todos os casamentos da minha igreja. E aí comecei a organizar de outras pessoas também, de pessoas amigas, de pessoas de outras igrejas. E aí quando eu vi, já estava fazendo isso, mesmo sem cobrar, né? Fazendo ali na amizade e tudo. Até que fiz o meu próprio casamento. Eu fiz meu casamento do zero. Vai fazer 17 anos que eu casei. Depois que eu casei, que eu pensei nessa parte profissional. Eu falei assim, bom, já organizei tantos casamentos. E até o meu casamento foi um casamento que eu fui muito abençoada. Muitas pessoas quiseram me ajudar, me abençoar. Bom. Porque eu já tinha feito casamento de muitas pessoas, né? E sem cobrar nada. Foi daí que deu esse estalo. Meu próprio pastor falou assim, José, ele se profissionaliza, procura cursos. E aí que eu comecei a fazer cursos, comecei a me profissionalizar, e aí comecei dentro do ramo mesmo de cerimonial, ainda não me dedicando somente a isso. Trabalhava como CLT ainda, porque eu não acreditava que eu conseguiria viver só de cerimonial e assessoria, então eu ainda mantinha CLT, trabalhava em escritório, setor administrativo, conciliando também com os casamentos, com os eventos, que era a minha paixão. Mas foi a partir daí que eu comecei e estou aí até hoje. E você ficou quanto tempo, que a gente fala híbrido, né? Porque eu comecei a trabalhar. Fotografei 10 anos de evento em Itaboraí sem cobrar, que eu gostava. Mas comecei a trabalhar com fotografia em 2015 e só fui largar a CLT em 2017. Fiquei 2 anos híbrido, né? Então trabalhava durante a semana no Rio, fazia evento no final de semana e durante a semana editava as fotos de noite. Vou te falar que eu fiquei fazendo as duas coisas e um monte de coisas juntas. Eu já dei aula de artesanato. Multitarefas, né? Já dei aulas de canto em escola. Então, assim, já fiz bastante coisa. Mas fazia isso simultaneamente aos eventos, justamente por não conseguir acreditar na época que eu conseguiria viver dos eventos. Então, eu creio que eu devo ter ficado aí mais ou menos uns 5 anos fazendo isso. Ganhando e recebendo e tudo dos eventos, né? Eu comecei a cobrar, mas não cobrava muito, não acreditava que as pessoas pagariam, né? O valor que seria, né, necessário, justo, isso mesmo. Continuava também fazendo as outras atividades. Dentro de uma adversidade, que foi quando eu descobri que eu tinha uma doença rara, né, que eu tinha hipertensão intracraniana idiopática, que é um pseudotumor cerebral. Gente. Eu já fiz 2 cirurgias na cabeça, 2 na coluna, já tive meningite. E foi justamente isso que me deu estalo, que eu falei assim, nossa, agora eu não consigo mais ficar de CLT. Ninguém vai querer me manter de CLT, porque eu precisava fazer procedimentos, né? Eu fazia punção na medula, que era tirar o líquido da cabeça através da medula. De 2 em 2 meses, aí eu tinha que ficar deitada 48 horas. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou apostar nesse mundo agora, né? Agora eu vou. E isso já fazem 9, quase 10 anos, que eu falei assim, não, agora eu vou viver só disso. E foi uma adversidade, um problema de saúde, né?
que me moveu a querer viver só do meu sonho, que era viver de legal. cerimonial e de assessoria, né? E que eu vivo só disso mesmo tem aproximadamente aí uns 10 anos, quase 10 anos. Quais são as dúvidas que as noivas chegam quando procuram uma cerimonialista? Quase sempre as dúvidas que elas têm é muito em torno da cerimônia em si, do dia da noiva. Então, muitas delas acabam achando que o nosso serviço é só para o dia, né? Que elas ficam com medo de não ter ninguém para administrar o dia dela, né? Para ficar organizando as entradas, organizar os fornecedores, alinhar atrasos, horário para making off, todos os horários que ela tem durante aquele dia. E aí depois que a gente começa a conversar, ela começa a entender que existe toda uma parte de assessoria antes, né? Que é o pré-evento, é essa questão de fornecedores, de não só indicar, mas ver essa questão de qual ele é, de contratos, de qual ela precisa priorizar de acordo com o sonho, de acordo com o budget dela. De contratação, isso, né? tempo de contratação. Tem noiva às vezes que ela abre mão de uma decoração muito elaborada por causa de um fotógrafo, por causa de um Sandro Gomes, né, que às vezes que fecha contrato anos antes, né? E a gente precisa compreender isso. Ver qual é a prioridade dela. Isso, qual a prioridade dela. Eu já tive noivas que abriram mão de ter algo muito elaborado por causa do local, porque ela falou: Gisele, meu sonho é casar em tal local. Entendi. Então, assim, eu abro mão talvez de algumas coisas, então a gente precisa estar ali fazendo com que ela consiga priorizar isso, mas sem abrir mão da qualidade nas outras coisas também. Então, quando elas começam a entender um pouquinho do que é a nossa assessoria, seja ela completa, parcial ou final, ela começa a ver que não era só o dia que tinha que se preocupar, né? Que ela precisava de um pouco mais. Quando você fala que ela vai te procurar, você já está mostrando para ela uma dúvida que ela nem tinha, né? Isso. Você já está mostrando para ela um outro serviço que talvez ela não conhecesse. Mas o fato dela te procurar pro dia, eu já acho isso um avanço, porque tem muitas noivas que acham que não precisam, que tem uma tia que vai ajudar no dia. Muito. Eu acho isso um pecado, a noiva não ter uma cerimonialista, porque ela, além de não ter toda a segurança, a experiência que você tem, ela ainda vai comprometer o casamento de uma tia, que aquela tia não vai estar participando, aproveitando da festa, porque ela vai estar organizando sem tanta experiência. Isso, e a gente costuma dizer que quando a gente está na organização do evento, tanto a noiva quanto a mãe do noivo, a mãe da noiva, elas chegam ali como convidadas. Elas podem desfrutar, porque toda a parte organizacional é com a gente que vai estar ali pronto para fazer qualquer coisa que seja necessária. Um evento que a gente faz não pode dar nada errado, a gente está ali fazendo isso para excelência. E eu costumo dizer que a gente é um grande time, então o que eu puder fazer para te ajudar, para ajudar um buffet, uma decoração, se eu puder colocar uns docinhos ali na mesa para ajudar, o que eu puder fazer, eu vou fazer, porque a gente é um time. E já uma pessoa que não tem uma experiência como essa, ela pode até arrumar um cortejo. Isso, pode ter uma boa vontade. Ela pode arrumar o cortejo, né, colocar os padrinhos ali na fileirinha para poder entrar, mas administrar o seu evento como um todo, ela não tem essa autoridade para fazer isso. Ela tem boa vontade, mas não tem conhecimento e autoridade. Então, infelizmente, assim, ainda acontece, ainda tem muita gente que chega pra gente, às vezes faz um orçamento e depois opta por não ter, porque tem uma colega, uma amiga, uma tia que vai fazer. Mas isso já tem mudado bastante. Antigamente era muito mais, né? E quando não tem cerimonialista, quem faz o papel de cerimonialista? Eu. Fotógrafo. Do serviço de cerimonialista, você faz só o dia ou tem um serviço completo? Nesse serviço completo, o que se oferece e que a noiva pode esperar nesse serviço completo? Assim? A gente trabalha hoje com assessoria completa, assessoria parcial e assessoria final. A assessoria final seria aquela antiga assessoria ali do dia, cerimonial do dia que as pessoas chamavam, que acaba nunca sendo só do dia, né? Porque a gente faz uma assessoria muito antes do que só ficar ali naquele dia trabalhando. No nosso caso, né, no nosso trabalho, o que a gente vai oferecer nos 3 pacotes
é basicamente a mesma coisa no dia. Entendi. Eu chego cedo, fico ali recebendo todos os fornecedores, alinhando. Na semana do evento eu entro em contato com todos os fornecedores, mandando o cronograma, que alinhando. minha jovem adora, me cobra todo o cronograma agora. Alinhando os horários, confirmando o horário de making off, né, os horários todos certinhos, tudo direitinho. Então a gente fica no dia fazendo tudo isso. Então nos 3 pacotes é a mesma coisa. O que vai mudar nos nossos pacotes é a assessoria, que é o pré-evento. Na assessoria completa, o nosso cliente ele tem a chance de nos ter em todos os fechamentos e ainda de ter com que eu faça os orçamentos, leve para ele, faça esse comparativo para ele, e aí ele vai ter essa escolha. Geralmente, quando eu faço a completa, ele me pede: Gisele, olha, eu quero 3 orçamentos de 3 nichos. Eu gosto muito desses fotógrafos tal, eu queria buffet desse tipo. E aí a gente vai correr atrás de orçamentos, vai levar, e a escolha final é sempre dele, né? E a gente leva para ele, então ele já tem essa facilidade. Vai fazer uma reunião com o fornecedor, a gente está sempre junto, seja online, seja presencial. Vai fazer um fechamento, a gente procura estar junto também. Isso deve dar muito mais segurança para a noiva. A noiva tem mais segurança e nem sempre ela vai me pedir para estar presente, mas ela sabe que se ela tiver qualquer dúvida, eu vou estar ali presente para ajudá-la, né? Na parcial, a gente já limita um pouco nossos encontros, né, presenciais, que vai ser esse diferencial. Geralmente, os noivos, quando vêm para a gente querendo a parcial, são quando eles já têm algumas coisas já decididas, mas ainda precisa que a gente vá com eles em alguns lugares, que a gente intervenha de alguma forma. Então, eles têm direito até 10 encontros, vamos colocar assim, presenciais. Tem a assessoria final, que a gente diminui um pouco, por isso que a gente não chama de cerimonial do dia ou assessoria do dia, porque a gente tem até 5 encontros antes, que pode ser de visita técnica, que pode ser para a gente poder fazer montagem de cronograma, que pode ser para a gente fazer finalização de buffet, de decoração. Entendi. Que eu gosto de estar nessa finalização, porque é importante para a gente poder escolher detalhes ali da decoração, como cor de toalha, cor de guardanapo, qual tipo de arranjo, qual o fundo da decoração. Então a gente gosta de participar disso. Em todos eles a gente tem essa participação, e o que vai diferenciar vai ser a quantidade da nossa presença, né, da nossa presença ali com eles para decidir todas essas coisas. Em relação a aquele confirmação da lista de presença, como é que funciona isso? Então. Meu Deus, eu ia morrer se tivesse fazendo um negócio desse. Liga para todos os convidados para confirmar. Isso. A gente hoje usa a plataforma da assessoria VIP, que a gente lança lá todos os convidados com o telefone, com os acompanhantes, né? E aí a gente manda via WhatsApp o linkzinho de comparecerá, não comparecerá. Ali já vai junto também, se o casal tiver o site, né, no casar.com, por exemplo, já vai associado ali com lista de presente, já vai tudo ali juntinho. Antigamente a gente oferecia esse combo aí de RSVP, né, de confirmação de presença, só para quem fechasse a assessoria completa. Só que hoje a gente oferece para todos os nossos clientes, porque a gente entende que todos eles precisam desse serviço. Então a gente resolveu fazer um diferencialzinho, às vezes, no preço e tudo, porque é uma coisa que dá um trabalhinho. Nossa, imagino. Mas a gente gosta de fazer porque é bom até para o nosso controle, para a gente saber quantas pessoas vão, né? Para a gente ter esse controle também junto com o buffet, com a decoração, porque a decoração depende disso para saber quantas cadeiras, né? Se precisa aumentar o número de cadeiras e tudo. Então a gente acabou colocando isso para todos os nossos clientes. Qualquer cliente nosso vai ter acesso ao RSVP. Eu acabei de entrevistar o Roberto do Buffet, que estava falando de alimentação para os fotógrafos, e a cerimonialista é um anjo na nossa vida. A gente fala: Gisele, me ajuda aí, salgadinho. Isso, a gente sempre se preocupa, porque principalmente os fotógrafos, né, que estão ali o tempo todo com os noivos. Então, se a gente não se preocupar com a alimentação de vocês, em especial, vocês não vão comer. Porque a hora que os noivos param um pouquinho, é a hora que vocês podem... É a hora que vocês podem parar um pouquinho também. Então, geralmente, na hora que os noivos vão fazer um lanchinho, é a hora que a gente pede também um lanchinho para os fotógrafos. Obrigado. Né? Isso é um anjo na nossa vida, não é só na vida de vocês, noiva, não. É um anjo na nossa vida também. A gente se preocupa assim, porque outros fornecedores têm um tempinho, eles vão ali
vão no cantinho, pedem ao buffet. O buffet às vezes vai ali no DJ, já serve no cantinho e tudo. Mas fotógrafo, ele precisa aproveitar o tempo que os noivos vão parar para comer, para eles comerem também. Então a gente sempre tem esse time de se preocupar que vocês comam nesse momento. Aí quando ela manda o cronograma assim, pausa pro lanche dos noivos, eu já fico todo feliz. Vai ter pausa pro lanche. Porque tem noivo que não para não, tá? Tem noivo que não quer parar não. Acabamos de falar do cronograma aqui que eu recebo, que minha jovem sempre me cobra, eu estou mudando meus hábitos por causa minha nova equipe. Esse cronograma do dia, você que monta tudo, depende de outro fornecedor, depende da noiva te orientar em comum acordo. Como é que funciona esse planejamento do cronograma? Nós temos 3 questionários que a gente dá para os noivos, que um é com um checklist geral, com um guia do evento, com tudo sobre o evento, desde a cor do tapete até quantos fotógrafos vão estar na equipe, tipo de foto. A gente faz um apanhado de tudo nesse primeiro questionário. Um outro é com todos os fornecedores, o telefone e um espaço para eu colocar ali os horários que eles vão estar chegando, para eu alinhar isso com eles na semana. E um outro que é só sobre a cerimônia, que é ali com o nome dos padrinhos, das crianças, o que cada criança vai fazer, o repertório, que é a música de cada momento. Aí eu coloco ali cada momento que tem que ter uma música e ela vai colocar e preencher com a música que ela escolhe. Então, quando os noivos fecham comigo o contrato, eles já levam isso para casa. Entendi. E aí eles já têm meio que um guia ali para eles começarem a pensar sobre essas coisas. Uma listinha para fazer também, isso. Né? Eles têm que te dar informação dessas coisas. Isso aí. Quando está faltando mais ou menos um mês para o casamento, a gente faz uma reunião de finalização, que eles precisam me entregar esses questionários preenchidos. E baseado nesses questionários que a gente vai legal. fazer, a gente monta um cronograma, eu sempre monto com a noiva vai dizer os horários que ela quer cada coisa. Às vezes os horários não são condizentes com um fotógrafo, por exemplo. Eu sei que um fotógrafo começa o making off com 2h30, outra com 3 horas, outra só 2 horas. Então eu já conheci, ainda mais quando é conhecido, né? Quando a gente está acostumado a trabalhar, a gente tem esse alinhamento. Então eu já vou conversando com ela, olha, esse horário aqui não dá. Às vezes um fornecedor para entregar um buquê, por exemplo, quando fecha o buquê fora, eu já sei que aquele horário de buquê não é o horário adequado para aquele fornecedor. Então a gente vai alinhando essas coisas, vai conversando com ela. Mas a noiva sempre vai opinar, sempre vai deixar, né, na vontade dela ali também. E aí eu monto esse cronograma e mando para vocês. E aí vocês me dão um retorno. Às vezes você fala, Gisele, olha, esse horário aqui eu vou chegar meia hora antes, eu vou chegar meia hora depois. E aí a gente vai refazendo o cronograma de acordo com a resposta que a gente tem desses fornecedores. Mas é sempre alinhado com a vontade da noiva, mas também com a nossa experiência, que a gente sabe aquilo que dá certo, aquilo que funciona, né? E o noivo não dá para fazer sozinho, não. Não tenta, não, cara. Tem que ter uma assessoria. Não dá, senão não vai ter segurança, não vai ter aquela excelência, o dia perfeito. Não tem como. Não dá para curtir. Não dá. Uma coisa que a gente debateu aqui, em alguma entrevista, foi em relação à noiva se arrumar no mesmo local da festa. Você orienta, dá alguma orientação a ela? Às vezes é um desejo dela, por ser católica, casar na igreja católica, não dá para fazer ali. Ou quer fazer o making off no ateliê de alguma maquiadora preferida e tal. Elas pedem orientação para isso, porque a gente, pelo menos no meu caso, como fotógrafo, o mundo ideal é ela chegar cedo no local de festa e ficar até o final da festa lá. Isso. Porque a gente não tem aquele perigo de translado, de estar num deslocamento, de estar num lugar, ter que ir para outro. Como é que funciona isso? Elas perguntam, elas pedem opinião? Algumas pedem opinião, mas a gente tem muitas opiniões de outros fornecedores que já vão colocando, às vezes, na cabeça da noiva que não é bom. Né? Ela se arrumar no mesmo local. Não é bom se arrumar no mesmo local? Isso. Meu Deus, quem é esse fornecedor? Meu? Geralmente, decorador, Jesus. dono de buffet, às vezes tem essa colocação. A gente até estava esses dias num local visitando e foi uma das coisas cruciais para a noiva não querer fechar com o local, porque a pessoa do local falou que ela não tem espaço ali para a noiva se arrumar, porque ela não acha que a noiva tem que se arrumar no local. E a noiva falou, gente, mas eu desejo me arrumar no local. Depois que saiu dali, a gente começou a conversar, e aí a gente levei ela em outros locais, ela acabou fechando. Às vezes tem fornecedores que não gostam. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu acho que otimiza tempo. Eu tô, ao mesmo tempo que eu estou de olho
na movimentação ali dos fornecedores, eu posso ir lá falar com a noiva, posso estar sabendo o que está acontecendo com a noiva. Se a noiva estiver insegura, ela pode dar uma descidinha ali, dar uma olhadinha, porque às vezes tem noiva que vai ficar querendo falar sobre decoração e tudo, mas isso hoje em dia não é muito mais, porque hoje em dia é tudo muito conversado antes, é tudo muito bem escolhido, né? Antigamente deixava-se muito assim a cargo do decorador escolher, então o decorador ficava com esse medo da noiva chegar ali na hora e querer mudar alguma coisa, mas hoje a noiva escolhe tudo. Já decidiu antes, já decidiu tudo antes, já escolheu, né? isso, já escolheu como vai ser o arranjo, a cor de cada coisa, já escolheu se as bandejas vão ser de madeira, se as bandejas vão ser de vidro, entendeu? Já tá todos os detalhes planejados, né? Então não tem isso. Eu acho que otimiza o tempo, você não tem esse deslocamento, a gente consegue fazer foto da noiva ali com naquele espaço, com o hobby, ela vendo espaço, a primeira impressão dela de ver a decoração, de ver aquele espaço ali. Eu, por exemplo, sempre que eu posso, e o local tem esse espaço, eu indico que a noiva se arrume no próprio local, porque não vai ter atraso, ela vai estar ali tranquila. Isso aí. De acidente, risco nenhum. Imprevisto, não. Ela já está no local. E assim, nada mais do que um dia da noiva. Isso, ela vai estar ali o dia inteiro naquele salão, naquele local. Só tranquilidade. Só tranquilidade, curtindo. Gente, eu acho. E pra gente que trabalha depois. Eu acho que ficou uma impressão também de noivas que não tinha cerimonial não tinha assessoria, porque antigamente existia muito o trabalho do cerimonial do dia, que era aquela cerimonialista que chegavam só 2 horas antes. Então, se a noiva se arrumava no local e só tinha uma cerimonialista que ia chegar só 2 horas antes, a noiva ficava nervosa, porque ela ficava tendo que acompanhar, às vezes, uma coisa ou outra que estava errada. Para assessorar ela ali, isso aí. Alguém que atrasava, aí iam lá, iam falar com quem? Não tinha cerimonialista, iam falar com a noiva, porque a cerimonialista chega quase na hora do evento. Então, se criou muita coisa em cima disso. Mas hoje, com a assessoria, você estando lá, a noiva vai ficar tranquila, porque tudo vai vir a você. A noiva vai ficar lá, só vai saber depois, de acabar a festa, se alguma coisa atrasou, né? A gente não deixa chegar na noiva, então a noiva não vai ter essa preocupação. E a gente trabalha também, vocês mais do que a gente, mas eu acho que o fotógrafo também tem muita conexão com a noiva. A gente faz um pré-wedding antes, já passa um dia inteiro junto, que é muito importante. Muito importante. O papel do pré-wedding, além de ter as fotos para fazer a decoração, tem essa conexão maior entre a gente passa o dia inteiro, e eu sou bobo pra caramba, e eu acho isso importantíssimo. Eu até converso muito com noiva minha que não quer fazer pré-wedding, eu sempre falo. É a conexão que você vai ter com o fotógrafo, é a intimidade que você cria, um laço que você cria, porque no dia do seu evento, noiva, você vai passar o dia quase todo com o seu fotógrafo. E aí, se você não tiver essa liga, essa coisa de intimidade, de sorrir, de brincar, você vai ficar meio engessado e seu fotógrafo não vai estar à vontade. Não, e no gosto assim, no pré-wedding eu faço muita conexão com o noivo. Isso, com o noivo, principalmente. Legal, porque o noivo geralmente são fechados, tímidos, né? No final do pré-wedding tá todo mundo me agarrando, né, abraçando, é muito legal. É ótimo, é ótimo. Aí eu falo no dia no making off, tudo que tinha que resolver, já resolveu. Relaxa hoje. Isso. Mesmo se estiver dando alguma coisa errada, você não vai resolver agora. Então relaxa, curte, esteja sempre sorrindo. Tá o negócio pegando fogo lá, você rindo, porque a filmagem está te filmando, senão fica aquela filmagem ela séria, preocupada. Você, relaxa. Às vezes tem mãe que chega no make off nervosa, né, Charlene? Aí eu tenho que dar um abraço para melhorar. Mas a gente faz o papel de psicólogo também. Já tirei meia do pé para dar para o pai do noivo, da noiva que chegou sem meia, a mãe quase morreu, tirei do pé, fiz o casamento sem meia, mas estava feio, mas o noivo estava bem. Noiva que já tropeçou, bateu, levantou a unha, sangrou, foi ser enfermeiro. Então a gente atua de várias coisas. Além de cerimonialista, também é celebrante, cantora, maquiadora. Hoje agora está atuando também bastante como celebrante social, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente como é que é essa experiência aí. Eu sempre gostei muito de me comunicar, de falar, sempre gostei muito. Então, tive a minha primeira experiência num casamento. Um casal, era uma brasileira com um inglês. E a mãe da noiva, né, era muito minha amiga, era decoradora, a Débora. E ela me pediu, Gisele, celebra o casamento da minha filha. Eu falei, como assim? Vai celebrar o casamento da sua filha? Ela celebra pra mim porque o Paul, ele não tem, né, nenhuma religião assim definida e tudo. Minha filha também não tem, e aí a gente não conseguiria fazer numa igreja, e aí a gente vai fazer uma festa porque eles se casaram lá fora, né?
se casaram na igreja do Elvis, então eles queriam fazer a festa aqui no Brasil para a família do Brasil poder participar, né? E aí ela falou, Gisele, por favor, faz para mim. Então foi a minha primeira experiência, eu aceitei fazer a celebração. Isso faz muito tempo? Faz... mas você ainda não tinha feito curso, nada? Não, eu já tinha feito até um cursinho, mas pela internet, não nada muito aprofundado não, porque eu sempre gostei, mas não tinha ainda nada que me dissesse assim, eu sou o celebrante, né? Você não tinha planos de atuar? Não tinha. E aí fiz a celebração deles, foi uma celebração muito legal, muito gostosa, ele não entendia nada de português. Ai, meu Deus. E aí o vídeo deles é todo com legenda em inglês, para as pessoas da família dele poderem, né, entender o que estava sendo falado e tudo. Então foi muito gostoso de fazer. E aí depois desse eu falei assim, nossa, eu consigo fazer. Eu já gostava, assim, tinha vontade de fazer, mas não tinha essa intenção de fazer exatamente porque eu não me achava inserida no mercado, né? E aí depois que eu fiz esse, eu falei, nossa, gostei muito. E aí comecei a fazer alguns cursos, né, que foram cursos muito bons, mas um curso que foi um divisor de águas para mim foi o Celebrar com Afeto, que é da Jamila, Adri Galvão, que me indicou o curso. Legal. Nesse curso eu consegui entrar para o mapa de celebrantes, né, nacional de celebrantes, então eu agora sou qualificada, então eu me sinto mais à vontade para fazer, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que você celebrar o amor, você celebrar uma nova família, você poder falar ali, contar uma história, contar a história do casal, poder trazer todo aquele sentimento ali para... Você se envolve fundo mesmo, você tem que saber tudo, saber a história toda mesmo. Né? A gente se envolve mesmo, assim, a gente vai a fundo. E muitas vezes a gente se emociona, né? E a gente fica emocionado ali junto com o casal, porque eles contam pra gente, né, coisas que eles passaram e tudo, e aí a gente consegue, assim, ser inserido mesmo ali dentro daquela cerimônia. A nossa cerimônia não tem cunho nem civil, nem religioso. Tem alguns celebrantes que até já conseguem fazer com cunho civil, mas a gente não faz, né? A gente faz a celebração justamente para aquelas pessoas que às vezes se casam no civil, né? Mas vão fazer uma festa e não tem uma pessoa que possa celebrar, né? Não tem um pastor ou um padre, ou não tem uma pessoa, às vezes até pensam num amigo, numa pessoa assim, mas queria alguém mais capacitado, alguém, né, que tivesse uma experiência maior para poder fazer. E aí entra a gente como celebrante social e é algo que eu tenho gostado muito de fazer, cada vez mais. Minha amiga ficou famosa, viralizou aí no último mês, no casamento lá que entrou o Vitinho lá cantando. Né? A minha jovem também apareceu lá no vídeo. A gente ficou famoso no TikTok da vida. Famosinhos. Nos vídeos do pagodeiro aí. Então tá bom, recebi aqui minha amiga Gisele Verli, um prazer a sua presença aqui de novo. Muito obrigado por tudo. Obrigada a você, Sandro. O prazer é todo meu. É um prazer sempre trabalhar com você, com a sua equipe, né? Recíproca mesmo. Isso. E já tem uma sintonia legal. Isso aí. E bora avançar e fazer muitos sonhos aí serem realidade aí. Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ótimo. Arrasamos. Vou fazer uma foto ali. Vou botar na capa do vídeo. Minha jovem que vai me substituir. Daqui a pouco vou me aposentar.